Oi pessoal, tudo bem? Mais um vídeo sobre planejamento financeiro. Neste ponto aqui gostaria de mostrar um estudo sobre estratégias de renda fixa. Lembrando que isso não é recomendação de investimento, é apenas uma discussão sobre oportunidades de investimentos e tipos de investimentos. A discussão aqui é o seguinte: nós estamos no seguinte cenário, vai? Hoje a Selic está em 13,25%, o Banco Central acabou de reduzir, e há uma previsão que ele deve reduzir até 10% no prazo de um ano, estando abaixo de 10% no final do ano que vem. A gente sabe que já estão entrando novos diretores, sendo indicados pelo governo atual, que faz uma pressão para a redução de juros, e que esses juros devem estar abaixo de 10% lá em 2025 e 2026, que o atual presidente do Banco Central fica até dezembro de 2024. A partir daí deve ter uma tendência dos juros baixar. Por que essa estratégia de baixar juros? Porque quando você baixa os juros, as despesas do governo com pagamento de juros reduzem. Isso permite que ele tenha alguma flexibilidade para aumentar os gastos e ele quer estimular a economia para a reeleição lá em 2026. Então, no fundo, essa é a grande estratégia. Só que se você reduz muito os juros e começa a se aproximar muito da taxa de juros do Banco Central Americano, Fed, há um risco de aumento do dólar, porque o estrangeiro não tem mais estímulo para estar investindo fora dos Estados Unidos, que é um lugar mais seguro. Isso pode gerar uma pressão inflacionária. Só que se houver essa pressão inflacionária, a nova diretoria do Banco Central vai seguir mais ou menos o que foi feito na época do governo da Dilma e segurar o aumento da taxa de juros. Então, pode ter algum risco de pressão inflacionária lá em 2025 e 2026. Então, essas premissas desse estudo. Entrando hoje, nós estamos aqui em 7 de agosto de 2023, pegando alguns lá na plataforma da XP, pegamos alguns títulos pré-fixados de 3 anos, temos essa tabela aqui. Títulos na faixa entre 11,8% e 12,10% ao ano para 3 anos. Eu escolhi esse aqui que é o mais alto, do banco C6, disponível no momento, certo? E fiz uma simulação. Bom, botei um cenário, imagine que os próximos 3 anos a inflação média vai ser de 4,5% ao ano, para a gente saber qual o ganho que a gente teria acima da inflação. Com esse título da 12,10 no prazo de 3 anos, ele renderia no total 40,84%, descontando imposto de renda cerca de quase 35%, o que daria 10,4% ao ano de rentabilidade, para você ter um comparativo. Isso, a inflação de 4,5 daria líquido, isento de impostos, 5,7 acima da inflação. E nesse caso aqui, seria equivalente esse título de 12,10 a um IPCA, um CDB de IPCA mais 7,27 bruto, certo? Ou uma LCA de IPCA mais 5,7. Só para ter uma noção de valores. Aí seria uma estratégia de investimento de um prazo maior, 3 anos. Agora eu posso adotar uma estratégia para um ano. O que a gente tem para um ano? Tem até um título aqui um pouquinho melhor, com 12,40%, certo? Nesse caso, 12,40% para um ano. O imposto é um pouquinho maior, quer dizer, ele pagaria 12,39, descontado no imposto 10,22, certo? Um pouquinho abaixo do anterior, certo? Esse aqui seria equivalente, no prazo de um ano, a um CDB de IPCA mais 7,56. Qual das duas estratégias é mais interessante? A de um ano, paga um pouquinho mais na taxa bruta, ou a de 3 anos? Vamos discutir um pouquinho o tema aqui. De 3 anos está dando quase 35% de rentabilidade total. Se eu aplicar no CDB de um ano, que paga um pouco mais, 12,4, eu estou ganhando 10,2. Como tem um pouquinho mais de imposto de renda, na verdade, ele está ganhando um pouquinho a menos aqui num ano. Mas e a partir desse um ano? O que nós vamos ter de interessante? Ou seja, daqui a um ano, que títulos nós vamos ter para investir? Vamos analisar aqui os títulos pós-fixados.
muitos bancos hoje pagam 100% do CDI, só que nós estamos hoje com uma taxa de 13, se ele baixar em um ano para 10, a média entre 13 e 10 é 11,5. Então considerei um CDI médio de 11,5 nesse período de um ano, certo? Com esse 11,5, no fundo ele pagaria cerca de 9,5, certo? Então veja que os pré-fixados costumam pagar sempre um pouquinho a mais do que o pós-fixado, certo? Ele pagaria 9,5. Só que a partir daqui, como é que eu investiria para os próximos 2 anos? Então daqui a um ano, provavelmente a taxa CDI vai estar em torno de 9%. E aí quando eu aplicar para 2 anos, mesmo pagando só 15% de imposto de renda, ele vai ganhar 7,7 isento, certo? Com a inflação de 4,5, só 3% acima da inflação. Então, em resumo, um pós-fixado pagaria 9,5 no primeiro ano e a estimativa de pagar cerca de 16 no segundo ano. Então, isso aqui está dando 25,5. E se eu investir hoje num título pré-fixado em 3 anos, em vez de 25,5, eu vou ganhar 35,5. Quase 10% a mais. Então, a questão de você escolher curto prazo, de repente até ganhar um pouquinho mais, pode de repente você acha até um de 13 no curto prazo, o problema vai ser daqui a um ano. Porque se a taxa Selic estiver em 9, esses pré-fixados daqui a um ano, se pagar 10 é muito. Então, desses 7,7 que ele pagaria anual, de repente paga uns 8, 8,5. Ou seja, a questão é, daqui a um ano, as taxas vão estar bem mais baixas e os investimentos vão estar tendo um retorno bem menor, certo? Então, eu acho que, como há essa previsão da queda em função da inflação estar mais baixa, mas também da tendência dos novos diretores do Banco Central é de reduzir os juros, sim, para que o governo tenha mais dinheiro para gastar, certo? Eu acho, na minha opinião, que é interessante hoje investir em um período de 3 anos. Porque lá no final de 2026, o cenário vai ser um pouco diferente. De repente, se tiver inflação, em função do aumento de gastos, da redução, a subida do dólar, de repente você vai ter não taxas tão baixas lá em 2026 como vai ter aqui em 2024, e você vai ter alguns títulos menores para investir, certo? Então, eu acho que é um bom momento para você alongar um pouquinho os investimentos, porque o problema vai ser no próximo ano. Em 2024 e 2025, esses títulos CDBs vão estar com rendimentos bem mais baixos. Até peguei um exemplo de quais são os títulos de IPCA disponíveis, né? Para um ano tinha até aqui o IPCA mais 9,54, muito bom, quer dizer, quase um ano aqui, não chegou a dar um ano, né? Tanto que o imposto aqui é de 20%. Então você vê que esse aqui paga até bastante para um ano, certo? Mas aquela história, daqui a um ano, invisto com qual taxa? Ah, se você pegar o IPCA mais 4,5 aqui, é o que vai estar disponível daqui a um ano. Isso eu já teve isso lá no passado. Para 2 a 3 anos, tem até aqui, quase 3 anos aqui, um IPCA mais 7,8. Está pagando 6% acima da inflação. Taxa de 10,9. Se você acha que tem risco de a inflação subir muito, não ficar esses 4,5, mas poder subir para 5, 6, lembra que lá no governo da Dilma a inflação chegou a 10%, certo? Então, não sei se vai chegar nesse cenário, depende muito de outros fatores. Mas, depende, se você quiser proteger, é até interessante pegar um título IPCA acima de 7, aí 7,5, para 3 anos que você se protege da inflação. Lembrando que eu sempre considero ganhos reais, certo, acima da inflação como uma meta. Vou até deixar um link aí para um vídeo que eu faço uma análise como isso impacta no planejamento financeiro de longo prazo, você ter rentabilidades acima da inflação. E lembrando que o ganho real é que importa, tá? Agora, só voltando lá nessa análise, né, de renda fixa, a renda fixa prevê aqui em 3 anos, com esse título, um ganho de 34,72%. Se a gente pegar uma calculadora e analisar
o Ibovespa atual em torno de 120 mil pontos. Será que ele vai estar em 3 anos em 162 mil pontos? Essa é uma análise interessante para se avaliar o poder da renda fixa aqui no Brasil comparado com a renda variável. Bom, pessoal, espero estar ajudando vocês em estratégias de investimentos. Então, bom